Fala galera, tudo tranquilo, moçada, tudo certo? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tchunai. Moçada, vou falar para vocês nesse vídeo sobre produto iônico d'água. E por trás disso nós vamos aprender também a calcular pH e pOH. Ok? Combinado? Vamos lá então? Primeira coisa que eu preciso te falar é sobre um equilíbrio químico que existe para a substância água. De repente você não se lembrar, mas a água é uma substância que se ioniza. Ioniza muito? Não. Ioniza bem pouquinho, mas ioniza. H2O, quando ioniza, se transforma reversivelmente em H+, e OH-. O processo vai e volta. Você deve ter percebido isso pelas duas flechinhas. Confere? Quer dizer que essa reação é reversível, então ela vai atingir equilíbrio. E se ela vai atingir o equilíbrio, vai ter uma constante para isso. E como é que a gente escreve essa constante? A constante de equilíbrio é só lembrar do estado do Wanderson, Paraná. É só dividir produto por reagente. Confere, lembra? Kc divide concentração de produto pela concentração do reagente. Nós vamos fazer exatamente isso. Então, o Kc seria concentração de H+, vezes OH- sobre H2O. Porém, essa constante aqui, a 25 graus, ela tem um valor que não é para você decorar, não é essa a ideia. Vou só colocar aqui para curiosidade, tá? O valor é cerca de 1,8 vezes 10 elevado a menos 16. Mas tem uma outra coisa nessa expressão que é constante. Quem, Wanderson? H2O. A água ioniza tão pouco que a concentração do H2O praticamente não muda. Tá, mas vale quanto? Não é para decorar isso não, mas vale 55,55 mols por litro. Então, nessa expressão que você já sabe escrever, tem duas coisas que são constantes, que são números reais. Quem? O Kc e o H2O. Sabe o que eu vou fazer então? Vou juntar essas duas constantes numa só. Então vou melhorar essa expressão, ela vai ficar assim. Kc vezes H2O, que é igual a H mais vezes OH-. Ok? Juntei as duas coisinhas que são constantes de um lado só. Só que eu vou dar uma melhorada nisso. Eu vou chamar esse Kc vezes H2O de uma nova constante. Um outro número. Vou chamar isso de quê? De Kw. Por que Kw? Constante de ionização da água. Porque água em inglês começa com W, é óbvio. Beleza? Então eu simplifiquei, você percebeu? A expressão que te interessa na aula de produto iônico, na aula de pH, é essa aqui. O Kw da água, que nada mais é do que a constante de ionização da água, é calculado por essa relação. H+ vezes OH-. Beleza? Tranquilo. Só que essa constante tem um valor. É para decorar? Não, não precisa. A 25 graus, esse Kw, ele vale quanto? 10 elevado a menos 14. Então, quando você está a 25 graus, o produto desses dois íons provenientes da água sempre dá 10 a menos 14. Você sabe de onde que saiu 10 a menos 14? Multiplicando o Kc, que eu falei o valor agora há pouco, 1,8, 10 a menos 16, pela concentração de água, que é praticamente constante, 55,55. Esse produtozinho vai dar o 10 elevado a menos 14. Mas o que te interessa nessa primeira parte? Que o produto dos dois íons sempre dá 10 a menos 14, desde que você esteja a 25 graus. Mas se não for água pura, não tem problema. Isso que é bacana. Se a água for pura, o produto dos dois íons dá 10 a menos 14. Mas se tiver um ácido dissolvido, continua dando 10 a menos 14. Mas por quê? Se você acrescenta um ácido nessa água, você vai, a princípio, aumentar a concentração de H+. Qual é a consequência disso? O equilíbrio se desloca para a esquerda. Só que, para o equilíbrio deslocar para a esquerda, você acaba consumindo OH-. Resumindo, o tanto que aumenta de H+, diminui de OH-. Entende? Mas o produto das duas concentrações continua dando 10 a menos 14. Por quê? Porque eu não mexi na temperatura. Pegou? Aí se você jogasse uma substância básica, eu vou tirar os rabiscos aqui para te mostrar. Imagine que nessa água você acrescentou alguma substância básica que forneça bastante hidroxila. Pronto, a concentração de hidroxila inicialmente aumenta. Consequência, o equilíbrio desloca-se para a esquerda. Mas por trás disso vai acontecer o que então? Para deslocar para a esquerda, você tem que gastar hidrogênio. Traduzindo, o tanto que aumentou de OH- é o que vai cair de H+, de maneira que o produto dos dois valores vai continuar dando 10 elevado a menos 14. Então, para qualquer solução aquosa, ou mesmo para água pura, a 25 graus, o produto dessas duas concentrações sempre vai dar 10 a menos 14. Ou 1 vezes 10 a menos 14, se você achar mais bonito. Bora lá? Agora eu preciso falar para você, então, sobre o que são soluções neutras.
O que são soluções ácidas e o que são soluções básicas. Bom, lá em cima está o equilíbrio da água, que você já conhece. O que é uma solução do tipo neutra? Água pura? Pode ser, mas pode ser também uma solução salina. Entendeu? Pode ser uma solução salina. Pode ser um shampoo para criança, que é praticamente neutro. O que é uma solução neutra, assim, quimicamente falando? É aquela solução onde a concentração de hidrogênio é igual à de hidroxila. E ela vale quanto? Ou elas valem quanto? 10 elevado a menos 7 mols por litro, se você estiver numa temperatura de 25 graus. Pronto. Beleza? Mas por que 10 a menos 7? Porque você lembra que o KW, que vale 10 a menos 14, né, é o produto do H mais vezes o H menos. Se o H mais é 10 a menos 7 e o OH menos é 10 a menos 7, a hora que você multiplicar 10 a menos 7 por 10 a menos 7, quanto você acha que vai dar? A gente repete a base, soma os expoentes, vai dar 10 a menos 14 realmente. O que seria uma solução do tipo ácida? É aquela em que predomina um íon em relação ao outro agora. Nessa solução você tem mais hidrogênios do que hidroxila. Mas o detalhe importante. O produto dos dois valores é sempre 10 a menos 14, desde que você esteja a 25 graus. Eu coloquei um exemplo, olha lá. Pensa numa Coca-Cola, cuja concentração de H+, é cerca de 10 a menos 3. Eu estou te fornecendo esse valor. Se você sabe que o H+, é 10 a menos 3, dá para você saber quanto tem de OH-. É só você pensar num número que multiplicado por 10 a menos 3 dê 10 a menos 14. Que número seria este? 10 a menos 11. Confira. Se você multiplicar esse valor de cima pelo de baixo, eles não são iguais, claro. Mas o produto vai dar 10 a menos 14. Tem bem mais H+, do que OH- na Coca-Cola. Se alguém achava que a Coca-Cola, por ser ácida, não tinha OH-, se enganou. Coca-Cola é ácida, ela tem muito H+, mas ela tem um pouquinho de OH-. Qual é o íon que predomina H+? Pegou? O que seria uma solução básica? Ou alcalina? É aquela em que o OH- predomina agora. Tem muito mais hidroxila do que H+. Mas o que é importante lembrar? O produto dessas duas concentrações continua dando 10 elevado a menos 14. Olha esse exemplo. Um vidro contendo amoníaco, só para ilustrar. Vamos fingir que nesse amoníaco tem uma concentração de H+, de 10 a menos 11. Certo? Dá para saber a de OH-. É só pensar no quê? Qual o número que multiplicado por 10 a menos 11 que vai dar 10 elevado a menos 14? Deve ser 10 a menos 3. Percebeu que as quantidades dessas duas substâncias, ou as concentrações dessas duas espécies, H+, e OH-, são diferentes. Mas o produto das duas vai dar o 10 elevado a menos 14, desde que a gente esteja a 25 graus. Pegou? Se eu perguntasse para você, por exemplo, na Coca-Cola, quantas vezes a concentração de H+ é maior do que a de hidroxila? Tem como calcular isso, Anderson? Lógico que tem. É só você pegar o valor maior, que eu acho que é o 10 elevado a menos 3, e você divide isso por quem? Pelo menor. Ok? Quanto vai dar isso? Isso vai dar 10 elevado à oitava. O que é 10 elevado à oitava? 100 milhões de vezes. Então, na Coca-Cola tem H+? Muito. Na Coca-Cola tem hidroxila? Bem pouquinho. Quantas vezes mais hidrogênio do que hidroxila? Cerca de 100 milhões de vezes. Tranquilo? Beleza? Vamos para o próximo. Bom, falar de acidez, alcalinidade, basicidade, neutralidade por concentração não é um número muito bonito. 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 7. É um número estranho. Tem um jeito melhor, um jeito mais palpável, que é através do pH e pOH, cujos nomes bonitos são potenciais hidrogeniônico e hidroxiliônico. Então, um cara chamado Peter Sorensen, ele criou uma escala logarítmica e fornece para você uma noção de acidez ou basicidade muito mais fácil de entender. Então, ele criou primeiro o conceito de pH. O que é pH? O P, em matemática, você pode ler como sendo potencial. pH é potencial hidrogeniônico. E como que você calcula isso? Você aplica menos log da concentração de hidrogênio. E, paralelamente, tem um outro índice que eu chamo de pOH. Como é que calcula? Menos o logaritmo decimal da concentração de hidroxila. E a 25 graus, que é o padrão que a gente sempre utiliza, a soma desses dois índices vai dar quanto sempre? 14 a 25 graus. Se não for 25, a soma pode ser 14,1, 13,8, né? Mas a 25 é o padrão que a gente usa, a soma dos dois índices dá 14. Beleza? Perceba que esses dois índices se complementam, né? O pH que a gente mais usa em provas, ele vai a princípio de 0 a 14. Beleza? E o pOH vai de 14 até 0. Perceba que a soma dos dois dá sempre 14. Quando o pH é exatamente 7, você fala que o meio está neutro. Quando você se afasta do 7 subindo, está ficando cada vez mais básico. Quando você se afasta do 7 descendo em direção ao 0, está ficando cada vez mais ácido. Beleza?
Tranquilo? E o pOH é o contrário. Mas normalmente as pessoas focam no pH. Para evitar confusões, pensa em pH. Até porque o pOH é o que falta para chegar em 14. Beleza? Tranquilo? Então vamos treinar agora. Cálculo de pH e pOH. Então coloquei de novo um exemplo da Coca-Cola. Vou te dar a concentração de H+ dessa Coca. Prontinho. Estou te informando que é 10 a menos 3. Vou pedir que você calcule o pH para mim. Como é que faz isso? pH é menos o log de 10 a menos 3. Nas aulas de matemática básica, você deve ter aprendido uma propriedade do log, que é a regrinha do tombo. Joga esse menos 3 aqui para frente. Menos com menos vai ficar mais. Vai ficar 3 vezes o logaritmo decimal de 10, que vai dar 3 mesmo. É só dar o tombo, acabou a resposta, 3. Beleza? Daria para calcular o pOH? É possível. Eu vou calcular pelo jeito chato, depois a gente calcula direto. Se você tem 10 a menos 3 de H+, quanto que você teria de OH-? 10 a menos 11. Quando você conhece a concentração de hidroxila, você consegue calcular o pOH menos o log de 10 a menos 11, dando tombo vai dar 11. Só que você conseguiria chegar nesse 11 de maneira muito mais rápida, né? Se o pH é 3, o pOH é o que falta para 14. Podia ter respondido direto, sem fazer essa porrada de conta aí. Beleza? Outro exemplo. Aqui tem um exemplo de leite de magnésia. Então, imagine que um determinado lote de leite de magnésia tem a concentração de H+, de 10 a menos 10. Se você conhece o H+, é legal você calcular o pH, menos o log de 10 a menos 10. Dá o tombo, 10. Pronto. E se eu pergunto para você quanto vale o pOH? Bom, se eu tenho 10 a menos 10 de H+, naturalmente eu teria 10 a menos 4 de hidroxila. Quando eu conheço a concentração de hidroxila, eu consigo calcular pOH, menos log de 10 a menos 4. É só dar o tombo. Pronto. Como que você calcularia isso de maneira mais rápida? Se o pH é 10, o pOH só pode ser 4. Sem fazer muitas contas. Pegou? Entendeu? Tranquilo? Agora eu vou colocar mais alguns exemplos mais sofisticados. Esses dois foram bem diretos. Agora, exemplos da forma como caem exercícios para vocês em provas do Enem, em processos de avaliação seriada e por aí vai. Em vestibulares, né? Olha isso. Qual o pH de uma solução aquosa que possui concentração hidrogeniônica? O que é isso? Ele está te informando isso aqui, ó. Concentração de H+, ele te deu. Qual o valor? 2 vezes 10 elevado a menos 4. Que é a mesma coisa que 0,0002. Isso está em mol por litro. Ok? Bom, quando você conhece H+, o que é legal você calcular? pH. Como é que é a formulinha do pH? Menos logaritmo desse número aí. 2 vezes 10 elevado a menos 4. É só dar o tombo, Wanderson? Aqui não. Você pode dar o tombo sim, mas é que tem um número 2 enchendo o saco na frente. Dá atenção. Se não tivesse esse 2, se fosse só o 10 a menos 4, você daria o tombo, a resposta seria 4. Só que como tem um 2 na frente, você vai descontar o log de 2 que o exercício te deu. Log de 2 é 0,30. Esse é o jeitinho bem rápido, entendeu? Dá o tombo no expoente, mas subtrai o log do número que está na frente da potência. 4 menos 0,3, eu acho que é igual a 3,7. Pronto. Pegou o esqueminha rápido, dá o tombo no expoente e subtrai o log do número que está na frente. Pronto. Resposta 3,7. Se perguntasse pOH, é o que falta para 14, que eu acho que daria 10,3. Exemplo 2. Qual que é o pH de um monoácido fraco? Isso faz toda a diferença. Se o cara fosse forte, um alfa de 100%, o 0,1 mol por litro dele produziria exatamente 0,1 mol por litro de H+, se fosse forte. Mas ele é fraco, a gente só organiza 4%. Então você poderia fazer uma regrinha de 3. Se o ácido tivesse um alfa de 100%, show de bola, quanto de H+ ele produziria? Ele viraria todo H+. Quanto seria? 0,1. Só que esse cara só ioniza 4%. O quanto de H+ que ele vai fornecer para a gente? Entendeu a continha? Então, seu x vai ser igual. 0,4 dividido por 100, eu acho que dá 0,004. Qual que é a unidade disso aqui? Mol por litro. Essa é a concentração do H+. Bom, se eu sei quanto tem de H+, aí eu consigo calcular o pH. Como é que é a formulinha? A pH é igual menos logaritmo de 4 vezes 10 a menos 3. 0,004 é a mesma coisa e 4, 10 a menos 3. Como é que resolve isso do jeito bem rapidão?
Ah, vou dar o tombo no 10 a menos 3. Parabéns, é isso mesmo, já vira 3. Eu tenho que subtrair log de 4. Ah, mas eu não sei. Você me deu o de 2. Se o log de 2 é 0,30, o de 4 é 0,60. Ah, então é só pegar 3 e subtrair 0,60. Perfeito. Quanto que vai dar esse pH? 2,40. Pronto. Tudo certo? Tranquilo? Vamos para mais um. Olha o terceiro. Qual o pH de uma solução aquosa que possui concentração hidroxiliônica? O que foi dado para você? O que foi dado para você é a concentração da hidroxila, não a do H+. Quanto que vale a concentração da hidroxila nesse exercício? 3 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro. O que você conseguiria calcular primeiramente? Bom, se eu sei a hidroxila, se eu sei a concentração de hidroxila, é legal começarmos pelo pOH. Vamos fazer direto? Menos log de 3, 10 a menos 4, como é que você faz? Dá o tombo no 10 a menos 4, vira 4. Subtrai o log de 3, que o exercício vai te dar 0,48. Quanto que dá isso? 3,52. Acabou? Não, porque a pergunta foi outra. Qual foi a pergunta? Qual é o pH? Se o pOH vale 3,52, quanto que vale o pH? Ah, o que falta para 14, pensando em 25 graus. Resposta 10,48. Beleza? Entenderam? Vamos para o último exemplo, para fechar essa aula de produto iônico da água e também de pH. Quantas vezes uma solução de pH 3 ela é mais ácida que uma solução de pH 6? Tem dois jeitos de fazer. Primeiro, mais demoradinho. O pH de uma delas é 3. Se o pH é 3, significa que a concentração de H+, é de 10 elevado a menos 3. Estou fazendo o contrário da regra do tombo. A outra que você está comparando, ela tem um pH igual a 6. Qual que é o significado disso? Que a concentração de H+ dela é de quanto? Faço o inverso do tombo, 10 a menos 6 mols por litro. Qual delas você acha que é a mais ácida? A que tem mais hidrogênio, a de cima. E quantas vezes mais ácida? Você faz o seguinte, só pegar o valor maior, que é o 10 elevado a menos 3, e você dividir pelo valor menor, que é o 10 elevado a menos 6. Quando você resolve essa continha, vai dar 10 a terceira. O que é 10 a terceira? 1000. Quer dizer que a primeira solução ela é 1000 vezes mais ácido que a segunda. Como é que eu faria essa conta rapidamente, sem escrever nada? É só pensar assim. De 3 para 6, está variando 3 unidades. Era só ter pego o número 10 e elevado a essa diferença. 10 a terceira é 1000. Acabou. Beleza? Então, resposta, 1000 vezes. E se fosse uma pH 3, a outra pH 5? A diferença são 2 unidades. Então, seria 10 ao quadrado. Só 100 vezes mais ácida. Beleza? Entendeu? Galera, tranquilo. Tchau, forever. Espero muito que vocês tenham entendido. Se gostaram, dá uns 800 mil likes, por favor, hein? Ajude o Wanderson, vou ficar 10 elevado a sexta rap. Mega feliz. Tudo bem? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!